quando eu comecei a ter possibilidades de viver da música e de ser música o tempo inteiro, despedi-me do meu trabalho de muitos anos, que sempre foi comercial, e estava em casa. E comecei a ter aquelas rotinas de artista, de posso tomar conta de mim, meditar, pesquisar coisas muito esquisitas, etc. Sim. E depois, quando chegava à parte de criar a música, era assim: agora o que é que eu vou fazer? Não sei. Então o que é que fiz? Cheguei ao sítio onde me tinha despedido e disse assim: aceita-me em part-time. Para ter o dia-a-dia. E eles, para quê? Estou a precisar do dia-a-dia português, das histórias portuguesas, dos aldrabões, dos mentirosos, dos naíves. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou a Daniela Espírito Santo e, tal como acontece com a Lomba, a única freguesia de Gondomar que fica do lado de Gaia, atravessei a ponte e troquei Valbom pela Rechousa. Eu sou a Inês Sampaio e moro em Vila Nova de Gaia, mas percebe-se facilmente que eu sou portuense porque para mim é tudo Porto. Eu sou o João Malheiro, sou o único puro sangue gaiense desta equipa. Nasci e vivi em Vila Nova de Gaia toda a minha vida, mas ao contrário do que se possa pensar, não sou familiar de Adriano Malheiro Caloteiro. Para confirmar, temos cá nem mais nem menos que o músico David Bruno. Olá, David, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá. Malheiro, um grande nome. É há mais verdade. malheiros. Há mais malheiros, alguns mais conhecidos que O outros. homem com a voz mais famosa de Portugal. É João verdade, Malheiro, é verdade, é Sport verdade. Lisboa. O meu homónimo, mas também não tenho relação nenhuma. Tu também és um gaiense de gema Sou e só com bastante conhecido. só com uma nódoa negra, que é a minha mãe decidiu ir parir-me à maternidade Júlio Diniz no Porto. E pronto, tu ainda tiveste Escândalo. umas horas, uns dias Uns dias. fora de Gaia. És também filho do divórcio entre as freguesias de Mafamudo e Vilar do Paraíso. Ávido consumidor de cultura portuguesa, não só, e que já há alguns no tempo disse que queria ser o próximo Larry David ou Larry David português. Eu disse isso? Sim, Eu disseste. também porque disse. É verdade, foste apanhado. Como é que é, primeiro, estar aqui num podcast gravado em Vila Nova de Gaia? É um orgulho e todas as iniciativas que são feitas em Gaia eu digo sim à partida. E a oportunidade de conhecer aqui os estúdios em Gaia, não é? Que eu nunca tinha estado aqui, Verdade. só tinha estado na RTP. Portanto, deviam existir mais, não é? Muitos mais, porque estamos aqui no epicentro de muitas coisas incríveis. Exato. Nem é preciso sair de um raio de 500 metros para ter grandes notícias. Vocês concordam, não é? O David Bruno participa na nossa Watch Party para falar de filmes que inspiram música. Ele que tem uma veia cinematográfica marcada nos seus vídeos e os usa para contar histórias. Mas já lá vamos, porque primeiro vamos às novidades. Temos de falar do trailer mais esperado da semana. Foram reveladas novas imagens do próximo Missão Impossível. Mais uma vez, Tom Cruise arrisca a vida na ficção e na realidade, com cenas de ação impressionantes, seja em terra, seja no mar ou no ar. Pode ser a última vez que o ator de 62 anos assume o papel do agente secreto Ethan Hunt e promete ser uma despedida em grande. Missão Impossível, o ajuste de contas final, chega a Portugal no final de maio. Por falar em agentes secretos, se procuram algo para ver já esta semana no cinema, há estreias que prometem muita ação. É o caso de O Amador. Rami Malek, Lawrence Fishburne, Rachel Brosnahan e Jon Bernthal fazem parte do elenco desta história de vingança de um especialista em códigos da CIA contra os assassinos que mataram a sua mulher. Para quem prefere um bom drama, sugerimos o filme On Falling, uma produção com marca portuguesa. Realizado por Laura Carreira e com Joana Santos no papel principal, este filme conta-nos a história de Aurora, uma portuguesa solitária emigrada na Escócia que trabalha num armazém de comércio eletrónico e vive o dia a recolher encomendas. Em entrevista ao podcast da Renascença Ensaio Geral, Laura Carreira fala como este trabalho precário e invisível lhe chamou a atenção. A indústria da logística é uma indústria com muito trabalho inseguro. Foi daí que descobri o trabalho de picker, que é o trabalho da Aurora. Quer dizer, quando estas companhias falam das suas inovações tecnológicas que ajudam a encomenda chegar tão depressa a casa, depois vai-se ver e afinal é uma pessoa que está atrás. Laura Carreira, realizadora de On Falling, em entrevista à editora de cultura da Renascença, Maria João Costa, para ouvir no podcast Ensaio Geral.
Já na televisão, esta é uma semana de finais para a Max. White Lotus, Yellow Jackets e The Pitt despedem-se dos espectadores depois de temporadas que deram muito que falar. A terceira temporada de White Lotus terminou no domingo e, se ainda não levaram spoilers do final, aproveitem agora para ver os novos episódios da série de Mike White. A sensação The Pitt termina a primeira temporada esta quinta-feira, já com a promessa de haver uma segunda rodada de episódios, que da próxima vez vão retratar um cenário de urgências hospitalares durante as festas do 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. E Yellow Jackets acaba a temporada este fim de semana. Sem querer contar muito, podemos garantir que nenhuma personagem parece estar a salvo. E se não gosta de despedidas, esta também é uma semana de novas estreias. É já este domingo que chega a segunda temporada de The Last of Us. A série que adapta o famoso videojogo promete uma segunda temporada mais sombria, se é que isso é possível, muito intensa e que promete dar muito que falar. Do nosso lado, também podemos fazer uma promessa. Teremos muito a dizer sobre a série numa próxima Watch Party. Mas ao contrário do episódio sobre adolescência, desta vez não vamos fazer grandes spoilers. Por agora, voltamos a Vila Nova de Gaia com o David Bruno. Hoje não estamos numa mesa para dois no Carpa, mas sim nos estúdios da Renascença em Vila Nova de Gaia, que na verdade são mesmo ao lado. Mas calma, que antes de começarmos a falar de coisas sérias, temos de resolver uma questão da máxima urgência. David Bruno, aqui entre nós, que somos dois filhos do divórcio de Mafamude e Vilar de Paraíso, atenção, o João Malheiro, o nosso João Malheiro, é ou não é parecido com o Marquitos? É muito parecido, é um doppelganger quase. É um Não doppelganger. acreditamos a canonizar isto. É isso. Mas pronto, fica registado a aprovação de David Bruno. Temos que Há te dois, ensinar a sabes? tocar guitarra. E ainda há outro que é um Há músico outro? da banda. Esqueci-me do nome, aquela banda do Porto. Eu vou-me lembrando, mais à frente já te digo. Mas há outro músico, que é de Viana do Castelo, também é doppelganger do Marquito, que também já falámos com ele para um dia, se o Marquito não puder, ele É fazer o ele. Marquito E ninguém no nota a concerto. diferença, não é? Rose and the Shine. Sim. Já estou a saber quem é, sim. Já estás a saber, Ao, não tá? ao contrário deles, eu não posso substituir ninguém porque eu não sei tocar guitarra e não ia Claro que fazer um bom podes. trabalho. Temos de O tratar MF disso. Doom dava concertos sem ser ele. Aparecia lá Pronto. com uma máscara e tal. Sim. Até dá aqui Eu posso para uma- safar em playback. Uns óculos grandes, sal de sol, está feito. Certo. Até dá aqui para um joguinho tipo pai para mim, mãe para ti, Lindsay Lohan, mas temos o João Certo. Malheiro e o Marquito. Assim, e depois um dia descobrem que na verdade são gêmeos. Mas antes de mais, tens aqui algum projeto pronto a disparar ou em breve? Alguma novidade que nos Alguma possas novidade, adiantar? exatamente. Tenho até relacionada com o cinema. O cinema, Ui. não é bem cinema, como televisão neste caso. Posso dizer agora, porque o contrato está assinado, já começaram as reparagens, os guiões foram aprovados, que o Sangue e Mármore vai ser realmente uma série de 6 episódios. Ok, Uau. vamos poder vê-la onde? Isso não sei se posso dizer, portanto, ok. mas vão poder ver com facilidade. Com Ok, facilidade. ok, Ou seja, ok. será acessível. Muito acessível. Não será só para ver no Auditório Municipal de Gaia? Não, será para ver em todo o mundo. Certo. E não podes dizer também quem é que está a ajudar a produzir? Ou... Posso dizer que é uma empresa que se chama Anexo 82, que já fizeram uma série de filmes, assim, até mais indie. Ok. E quem vai gravar vai ser o Francisco Lobo, que é a pessoa que já fez o videoclipe do Carpa, Certo. do Inatel. Uhum. Portanto, é uma equipa muito caseira que já vem de há muitos anos e montámos este projeto assim um bocadinho a ver o que é que dava e foi aprovado. Pronto. Já temos Então foi- atores? Já temos elenco? Sim, já temos alguns atores, sim. Mas ainda por Alguns confirmar, ainda não podem ser confirmados. ainda não é? podem confirmar, sim, Certo. e muitos deles bons e inesperados, pronto. Ok. Algum gaiense? Eu? Então vais também atuar dentro Sim, da- eu vou fazer Pronto. a parte do narrador na muito audionovela, o François da Costa, Sim. com aquela pronúncia. E aquela, yeah. Exatamente. Mas os atores não, os atores serão outras pessoas Muito bem. escolhidas a dedo também, não é? Sim. E foi a iniciativa tua barra da tua equipa, então? Foi. Vocês é que se lançaram nesta aventura? Foi dessa empresa até que, da Anexo 82, a produtora, que, como nós nos conhecemos até fora também desse âmbito, disseram, olha, porque é que não experimentamos fazer aqui uma candidatura e tal para o Sangue e Mármore? Bora. Ela já foi aprovada há 2 anos atrás. Mas Ok. pronto, burocracias, Portugal e tal, e agora vai acontecer finalmente. Como é que te sentes relativamente a isso? Olha, eu sinto-me mesmo muito bem porque foi a primeira vez que eu escrevi um guião. O guião que eu fiz para o formato físico do álbum não era um guião, não era? Aliás, eu não escrevi o que aparece no álbum, aquele feito do freestyle.
Eu falava para o microfone, contava a história, andei muito tempo a imaginar a história na minha cabeça, como faço com os meus álbuns, depois um dia gravei e depois é que escrevi para o guião. Desta vez o exercício foi diferente, não é preciso mais detalhe, mais informação, as falas entre personagens que não existiam. E eu fiz aquele guião com a ajuda da empresa, não é? Da Anexo 82 da produtora, porque eu não sei o que é escrever um guião, é como fazer uma tese, segue regras, não é? Claro. Mas todos os diálogos, todas as descrições, todos os sítios fui eu que fiz. E ontem foi até a reunião de aprovação por parte até de um grande guionista português que reviu o guião, que é o Henrique Dias, trabalhava muito com o Herman. Eu fiquei muito surpreendido quando ele disse: este é o melhor guião que eu li este ano, porque há aqui coisas muito engraçadas, que são coisas do dia-a-dia, como estamos a falar, nomeadamente uma parte que o Sequeira, ele é um pequeno spoiler já da série, assim, pequenino. E ele é morto, não é? Nós não sabemos que ele é morto durante a série, mas porquê é que ele é morto? Porque ele tem uma idade, mas decide ir jogar futsal com os amigos e entretanto lesiona-se. E vai entrar em casa outra vez e está ao telefone a dizer aos amigos: olha, vai pedindo a minha francesinha sem ovo e batata, que eu tenho que chegar a casa e passar aqui um bocado de Voltaren. E ele disse: eu voltei para trás para ler várias vezes isso porque gosto de falas que não são falas de filme. São coisas que as pessoas dizem na realidade. E portanto eu fiquei muito surpreendido ao ouvir um elogio do primeiro guião que fiz, de uma pessoa que fez disso vida. Portanto, eu estou mesmo muito contente e sinto que pode ser um universo que eu posso explorar no futuro, a sério. E vamos ver assim uma estética mais tema de Sequeira ou tema de Sandra? Noir Gaia. Noir Gaia, exatamente. Que é Muito todo bem. um conceito. Todo um conceito, Sim, é que não verdade. É um existe. género que tu inventaste, de certa maneira, nos teus álbuns. Noir Gaia, sim. Gaia não é muito noir, até é bastante colorida, para dizer a verdade, é não é? Verdade. É verdade. Tens o último tango em Mafamudo, uma carta de amor não correspondido a Mafamudo em concreto e Vila Nova de Gaia em geral. Aqui há uma ligação mais evidente com o último tango em Paris, filme de 72 de Bertolucci. Certo, mas também há uma associação menos óbvia à audionovela Sangue e Mármore, ao Kill Chain com o Nick Cage. Como é que o cinema, ao longo da tua vida, foi dando-te ideias para a música que foste desenvolvendo? Sempre. Todos os álbuns que eu fiz até hoje, com exceção talvez do Palavras Cruzadas com o Michael Knight, que não tem nenhuma narrativa por trás. São músicas Sim. que seguem sítios turísticos portugueses, mas não existe uma história. E como foi feito a meias também é mais fácil. Mas normalmente os meus álbuns todos começam com uma história. Eu imagino uma história, um guião, e depois a música é feita para alimentar isso. Portanto, não há nenhum álbum meu que não tenha sido assim. Portanto, eu diria que todos os meus álbuns foram influenciados pelo cinema, pela ficção. Uhum. Tem que haver sempre, lá está, uma base de história, de narração, narrativa para... Sim, senão eu não consigo escrever as letras. Eu não sou abstrato suficiente a esse ponto. E até porque há um facto curioso sobre isso, que é quando eu comecei a ter possibilidades de viver da música e de ser música o tempo inteiro, eu despedi-me do meu trabalho de muitos anos, que sempre foi comercial. E estava em casa. E comecei a ter aquelas rotinas de artista, posso tomar conta de mim, meditar, pesquisar coisas muito esquisitas, etc. Sim. E depois, quando chegava à parte de criar a música, era assim: agora o que é que eu vou fazer? Não sei. Não sei. Então o que é que fiz? Cheguei ao sítio onde me tinha despedido e disse assim: aceita-me em part-time. Para ter o dia-a-dia das E eles, coisas. para quê? Estou a precisar do dia-a-dia português, das histórias Certo. portuguesas, dos aldrabões, dos mentirosos, dos naíves. É isso que dá inspiração, não é? É isso, e são as frases que eu ouço aqui, ouço ali. Eu tenho no meu telemóvel, o Google Keep está sempre carregado de coisas, às vezes tenho que ir limpar, de muitas coisas que eu ouço no dia-a-dia, e muitas vezes, quando vou fazer as letras das músicas, pego nisso e digo assim: está aqui, é isto. Sim. A tua estética, lá está, é muito característica, tem várias inspirações, estilo Miami Vice, 10 em 10, a capa Steven Seagal, Miramar Confidencial. Como é que tu, enquanto artista, olhas para a evolução da tua própria estética? Se pensas muito nisso, se não, se é uma coisa que te ocupa tempo, ou se simplesmente as coisas fluem e a estética é o que acontecer? Se eu perco mais de 5 minutos a pensar numa coisa, já não a faço, percebes? Eu gosto muito de espontaneidade.
A estética normalmente é como eu estava a falar, a história e a música é uma coisa natural. A estética do Steven Seagal e do Adriano Malheiro e desse álbum aí é a estética de Miramar. Repara, não é a estética da Foz, embora seja perto e é ao pé do mar. Nem sequer dentro de Gaia, se andarmos um bocado mais para cima em Canidelo, que é mais moderno, está mais atual, não é essa a estética. Portanto, Miramar parou ali um bocado nos anos 80. É muito exuberante estética. Anos 80. Porque é um enredo sobre negócios, morte, heróis. Steven Seagal. E eu passei muito tempo a pensar noutras coisas que não avançaram, porque tive muito tempo. As ideias que ficam são estas, assim. Sim. Portanto, a estética é espontânea, é como a música. São estas pequenas conexões que a tua mente faz, às vezes nem percebes de onde é que vêm, mas depois fazem E sentido. tem que fazer sentido, assim. E tendo em Exato. conta que tu tens quase sempre o mesmo background geográfico, tens medo que a certa altura se torne repetitivo? Não, porque eu fui abençoado ao viver em Gaia, que tem a mesma população da Islândia. Gaia é mesmo muito rica. Tu podes fazer tanta coisa aqui, imagina. Tens o mar, tens a norte o Porto, com toda aquela visual do Porto antigo, da Baixa do Porto. Começas a ir para o sul, tens ali perto da fronteira com o Espinho, toda aquela zona que está perto até da zona da Cortiça, que tem aquela micropronúncia dos lhus, os ilhásticos, os quilómetros, os empresários ali, estás a ver, muito ricos, muita indústria. Se fores mais para dentro, chegas ali, por exemplo, onde se passa esta novela em A20, etc., estás num cenário completamente bucólico, Douro, que às vezes parece que estás na régua. Portanto, existe uma diversidade enorme de estilos, de pessoas, de locais. Portanto, eu acho que matéria-prima em Gaia para fazer álbuns há para sempre. Agora, claro que se eu falar sempre sobre as mesmas coisas, no mesmo tom, as pessoas com certeza começarão a ficar fartas e sobretudo a fazer uma coisa que é a dar Gaia como adquirido. É aquilo. Não, é muita coisa. Portanto, só um bocado a mim andar para trás e para a frente aí e descobrir novos universos aqui dentro do nosso grande universo que é Gaia. Não vais falar sobre a torreira, então, nos próximos tempos? Não, até poderia falar, porque eu gosto de falar de coisas sobre as quais tenho propriedade para falar. Ou seja, se eu fizer uma música sobre Salamanca, como já fiz, vamos fugir agora de Gaia, não é? Porque de Gaia é óbvio que as coisas todas que eu menciono eu conheço, as fui lá, etc. E se eu fizer essa música sobre Salamanca e se alguém de Salamanca chegar à minha beira e disser, fizeste uma música sobre Salamanca? E eu disse sim, fui num restaurante Bambu, que é ali na praça, não sei o quê, eu ia lá muitas vezes. Pronto, eu acho que esse é o ponto principal da minha música que eu gosto, isso eu não abdico, que é, eu falo de uma coisa que se era alguém que é desse sítio, que vai a esse sítio e vem falar comigo sobre esse sítio, diz assim, não, este gajo sabe do que está a falar. A Torreira, se eu for para lá morar um ano, eu morei um ano em Vigo, tenho propriedade para falar sobre Vigo, se quiser. Fiz Erasmus em Vigo, que tristeza. É verdade, de facto. Não gostavas de ver as tuas personagens em Hollywood? É assim, eu gostava, mas a que custo? Imagina, em termos e continuamos a falar em coisas internacionais, quais são os realizadores assim que eu admiro mesmo, que não são americanos e que acho que têm mais mérito por isso? Por exemplo, o Emir Kusturica. Achas que ele andou a pensar vou fazer aqui uma personagem para ir para Hollywood? Não. Ele pegou já ia dizer uma asneira, na chungaria toda que era a terra dele. Sim. Assim, este gajo faz-me lembrar um gajo que morava à minha beira, que tinha uma cruz com cocaína lá dentro, e vou fazer uma cena sobre isso. E eu acho que essa é a forma mais fácil de tu expandires a tua obra. E acontece muito. Agora passamos de Hollywood para Lisboa. Também é um salto. São próximas. De Hollywood para Lisboa com a minha música, porque pronto, eu retrato a realidade que há aqui em Gaia. E dou por mim com as pessoas a romantizarem muito Gaia, pessoas do Sul que nunca vieram a Gaia, nunca vieram a Miramar, como uma coisa muito exótica, estás a ver? Muito... Sim. Se eu metesse aqui uma personagem que é muito standard, não é? Agora adaptava e punha um gajo igual a alguém, ou Steven Seagal mesmo, já não era tão Gaia, não é? Portanto, eu acho que esse é mais o caminho. Se eu gostava que a minha obra chegasse mais longe, sim, mas será sempre através do caminho de ser cada vez mais gaiense. Sim, como é, por exemplo, lá está a série que agora estás a desenvolver,
é também manter essa autenticidade da tua obra e das tuas personagens e de Gaia. E dos detalhes, não é? O diabo Sim. está nos detalhes e é muito importante isso. Ou seja, será filmada em Gaia. Of course. Nem aceitarias de outra forma. Não. Mas há muitos sítios incríveis para gravar em Gaia. O próprio Senhor da Pedra em Miramar tem uma mística muito particular, não é? A Nicole Scherzinger dos Pussycat Dolls foi pedida em casamento lá, estás a Exato. brincar, e adorou. O Nick Cave foi lá. Pois foi. E foi ao bar do Bano. Exato. Já que estamos a falar de figuras, gostas do Rocky, do Rambo, mas uma vez disseste que se tivesses de ter um filme para ver para sempre, seria o bom, o mau e o vilão. Porquê? Uma excelente é a escolha, banda sonora do Sim. Morricone ou é aquele ar de mau do Clint Eastwood? Eu o Rocky não conseguia ver porque faz-me sempre chorar. Aliás, o Stallone faz-me chorar nesses filmes todos. No geral. Rambo, no Rocky, porque eu acho que ele tem uma coisa que... Ele tem dor. Nota-se que é uma pessoa sofrida. Então quando ele mostra dificuldades, não é uma pessoa a representar dificuldades. Ele sabe o que é isso. E eu gosto muito dele por isso. Portanto, esse eu não queria ver porque faz-me sempre chorar. O Rocky e o Rambo, os primeiros. Porque é o bom, o mau e o vilão? Porque é muito atmosférico. Ou seja, eles quase não precisavam dizer nada. O ambiente em si transporta-te e tu ficas lá dentro. E, claro, tem uma banda sonora espetacular. E, sobretudo, tem uma cena que eu gosto muito nos filmes, que é, faz-me sentir muito confortável ao ver aquele filme. Estou mesmo relaxado, mesmo confortável. É uma coisa que tu ligas muito, a banda sonora de um filme? Claro que sim, faz o filme, não é? Falávamos há bocado do Nicolas Cage e do filme Kill Chain, que eu estava ali a ver, e o filme, pronto, é aqueles filmes do Nicolas Cage que começámos a falar que era o straight to DVD. Nem ao Exato. cinema ia, era para pagar as contas quando ele ficou com dívidas. Sim. Mas eu via esse filme mesmo muitas vezes por causa da banda sonora. Queríamos falar aqui de uma questão que até calhou bem, porque o Francisco Lobo, lá está, vai ser realizador desse novo projeto. Queríamos falar porque ele também realizou os videoclipes, nomeadamente Mesa para Dois no Carpa, que até venceu competição de vídeos musicais no Festival de Curtas de Vila de Conde. No fundo, vocês definiram, depois da estética sonora, como é que definiram a estética visual do que são estes trabalhos? Eu gosto muito de trabalhar com o Francisco Lobo por uma... E com as pessoas todas com quem eu trabalho, normalmente sou muito democrático. No sentido em que eu gosto de trabalhar com pessoas que cada macaco se mete no seu galho. Eu não gosto de meter no galho dos outros, nem gosto que se metam no meu. Pronto. E com o Francisco, qual é a coisa que eu gosto mais de trabalhar com ele? Primeiro, é uma pessoa prática, o que nem sempre é fácil de encontrar no mundo dos realizadores. Do audiovisual, sim. E depois, porque sou eu que trato da direção da arte, da escolha dos sítios, e digo-lhe, olha, vamos ao Carpa, vamos ao Tropicana e agora faz a tua magia. Ele é diretor de fotografia por natureza e eu já sei que ele vai escolher os sítios mais lindos e os melhores planos para fazer nos sítios que eu escolhi. Portanto, eu só chego lá e digo assim, olha, Lobo, aqui. E ele diz-me assim, vais-te sentar aqui. Está feito. E é simples trabalhar com ele por causa disso. Porque nós nunca chocámos em rigorosamente nada. E haver essa confiança, lá está, na criatividade do outro, na capacidade do outro, ajuda a que tudo flua melhor, não é? Claro, não é? Muito. Já agora, quem é que te interpretaria se houvesse um filme da tua vida? Quem é que gostavas? Sim, quem é que gostavas? Quem é que é o ator Por exemplo, o que Nicolas melhor Cage, encarnava para pagar David Bruno? dívidas. Olha, se fosse uma pessoa mais velha, imagina que sou eu daqui a uns anos. Eu adoro o Miguel Guilherme, do Fura Vidas. E a série Fura Vidas, isso é uma das minhas maiores referências até na música e na estética e tudo. Mas ele é mais velho do que eu, não é? Teria que ser eu numa versão mais velha. Se fosse uma pessoa assim mais ou menos da minha idade, eu diria o Albano Jerónimo. Se calhar estou a ser muito pretencioso, porque é muito mais bonito do que ele, mas É uma boa escolha. Mas A eu ficção é ficção. gosto muito da comunicação dele e do que ele transparece. É uma pessoa muito terra a terra. Fica aqui David anotado. Bruno, exatamente. E já eu aqui a correr, mas ia dizer David Bruno, músico e poeta sofredor de Vila Nova de Gaia. Às vezes sofredor, às vezes exuberante. Depende do dia. Todos temos muitas facetas, exatamente. Somos seres humanos plurais. De qualquer forma, obrigada por teres vindo ao nosso podcast, mas não penses que vais já fugir para o teu Santa Rita Lifestyle, porque ainda ficas aqui preso por mais um minuto.
Sim, isto porque no final de cada episódio fazemos uma recomendação ou contraindicação, se estiveres com um espírito incendiário, de um filme ou de uma série para os nossos ouvintes ouvirem este fim de semana. Mas como não queremos facilitar-te a vida, só te damos 30 segundos. Estás pronto? Vou pôr a contar. Ok, série fácil. Série vou dizer Um Mundo Catita, por causa do realizador, Jorge Leitão. É uma série sobre o Manuel João Vieira. É muito natural, é muito cómica e é muito portuguesa e é das coisas mais parecidas, falavas de Larry David, que eu já vi desde sempre feito em Portugal. Pronto, excelente. Menos de 20 segundos. Sou o Bobby Coelho das recomendações. Sim, E com esta corrida chegamos ao fim deste episódio do podcast Watch Party. Aproveito para agradecer novamente ao Bebe e Bruno Obrigado, por ter estado connosco. No próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, todas as semanas, já sabem, temos uma nova Watch Party às quintas-feiras. Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Este episódio tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de José Luís Moreira, Eduardo Soares da Silva e Ana Fernandes Silva.